futuro. Então, isso precisa ser olhado com mais cuidado. Olha, 5h12, nós temos uma notícia urgente e impactante, confirmada agora há pouco. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. O anúncio foi feito agora há pouco no Vaticano. Nós estamos apurando as últimas informações. Nós temos, inclusive, imagens já para compartilhar, imagens ao vivo, né, que serão geradas daqui a pouco. Mas a informação foi confirmada em instantes pelo Vaticano. A gente vai trazendo as informações agora para você que está nos acompanhando. O anúncio foi dado agora diretamente da capela da Santa Casa, da Santa Marta, no Vaticano, com as seguintes palavras. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Em instantes, com mais informações, nós seguimos. Portanto, essa é uma confirmação feita agora há pouco, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, que divulgou essas últimas informações. Nos choca e muito, né? Porque agora há pouco nós exibimos reportagens com a aparição do Papa Francisco durante o domingo de Páscoa, em que ele deu bênção aos fiéis. Ele apareceu no domingo para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele ainda se recuperava de um quadro respiratório grave que o deixou 37 dias no hospital entre fevereiro e março deste ano. A missa foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri a pedido do Papa. Havia, inclusive, uma expectativa muito grande se o Papa, em função do estado debilitado de saúde que ele estava, compareceria, né, a essa missa, uma vez que é tradição da aparição do Papa. Ele chegou ali com muita dificuldade a falar aos fiéis, num determinado momento, até parecia que ele tinha cochilado numa sonolência, ele seguia com muita dificuldade para respirar. Mas ele fez questão, né, de preparar a homilia segundo o Vaticano. O Papa, na ocasião, né, aos 88 anos, apareceu na varanda sobre a entrada da Basílica após o fim da celebração da missa, por volta de 12 horas no horário local, 7 horas em Brasília, ou seja, há cerca de 22 horas teria sido a última aparição do Papa Francisco com vida. Portanto, você que está nos acompanhando agora, é a notícia de última hora que a gente acaba de atualizar. Foi uma informação divulgada pelo Vaticano, anúncio diretamente da capela da Casa Santa Marta, com as seguintes palavras, a gente repete mais uma vez. Às 7h35 desta manhã, horário local, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Portanto, em breve, novas informações atualizadas. A gente vê nessas imagens, registradas ontem, com muita dificuldade. O Papa Francisco vai ali caminhando, né, ao seu papamóvel, onde participou da homilia especial de Páscoa. Ontem, domingo, dia 20, num papamóvel aberto pela primeira vez desde que ele se recuperava de uma pneumonia bilateral. E nessa ocasião, a gente vê aí as últimas imagens divulgadas publicamente numa transmissão ao vivo ontem, no domingo de Páscoa, a todo mundo. Ele ali no Vaticano,
né, como sempre fez questão, apesar de toda a dificuldade em função do seu estado debilitado de saúde, ele celebrou e saudou milhares de católicos logo após a celebração da missa de Páscoa no Vaticano. O Papa, de 88 anos, na ocasião, sentou-se numa cadeira elevada na parte de trás do veículo, como a gente vê nas últimas imagens geradas, ele na cadeira de rodas, amparado ali por alguns funcionários do Vaticano, chegou a se sentar na parte de trás do veículo branco, enquanto as pessoas se alinhavam nos corredores das praças. Muitos fiéis seguravam bandeiras nacionais e gritando: "Viva o Papa! Vida longa ao Papa!" Infelizmente, isso não aconteceu, porque nesta confirmação, divulgada agora há pouco, a gente recebe com muito pesar, a notícia de que morreu Papa Francisco aos 88 anos. O arcebispo, inclusive, não faz muito tempo, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, no interior de São Paulo, chegou a pedir respeito ao Papa Francisco durante a missa solene das 8 horas deste domingo de Páscoa, realizada no Santuário Nacional em Aparecida, aqui no interior de São Paulo. O mundo, rezou pelo pontífice argentino de 88 anos, que passou mais de um mês internado recentemente por conta de uma grave pneumonia bilateral. Neste domingo ele fez, como a gente vê aí nessas imagens recuperadas, uma aparição para abençoar milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. Vamos respeitar o Papa Francisco, porque a Igreja, ela sim é a encarregada de continuar até o fim do mundo a grande alegria da ressurreição, afirmou Dom Orlando Brandes em solenidade transmitida no YouTube. É assim, irmãos e irmãs, que nós estamos também vivendo esta Páscoa. É Páscoa, ressurreição tem tudo a ver com vida, nada com morte. Pelo contrário, é a superação da morte, acrescentou Dom Orlando Brandes durante a missa. Infelizmente, Papa Francisco não resistiu à doença, E após passar um mês internado no estado muito crítico de saúde, o Papa Francisco sucumbiu a esta doença que agravou e muito a sua saúde, principalmente a saúde respiratória. Portanto, aos 88 anos, a gente confirma essa informação que foi anunciada agora há pouco pelo Vaticano. Nossas equipes estão, neste momento, equipes internacionais se dirigindo até a Praça São Pedro, no Vaticano, para trazer novas informações atualizadas. A gente relembra um pouco a trajetória de Jorge Mário Bergoglio. Este é o nome de batismo do Papa Francisco. Ele que nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 e foi um sacerdote católico que serviu como Papa de número 266 da cidade do Vaticano, além de ser o primeiro bispo de Roma. Pois não, quais são as informações, ô Marília, que você me... Abraão Ramos, ao vivo, vai trazer novas informações agora sobre a morte do Papa Francisco, que foi anunciada agora há pouco pela imprensa do Vaticano. Quais são as últimas informações, Abraão? Bom dia para você, meu amigo. Triste notícia que você compartilha com a gente a partir de agora nessa cobertura especial. Verdade, Darlison, uma notícia que acaba por chocar a todos, todo o mundo diante desse fato, não é mesmo? Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, como você bem acabou de noticiar. Informações confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da igreja, viu, Darlison? Da Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco ele foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e ainda o primeiro jesuíta no posto. Bem, à frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento XVI,
Bergoglio foi escolhido como o novo líder. Olha só. Bem, Francisco ficou cerca de 40 dias internado com um quadro de bronquite. A primeira hospitalização foi no início de fevereiro e nos dias seguintes o Papa começou a ter dificuldades para discursar. Ele admitiu publicamente, né, Darcio, nós viemos acompanhando toda essa trajetória, ele chegou a admitir publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. Nós viemos acompanhando e, como você já bem explicou e noticiou para os nossos telespectadores, essa presença do Papa, isso trouxe até um pouco de esperança com relação à recuperação dele, mas infelizmente essa notícia acabou por surpreender a todos. É claro, nós seguimos acompanhando e buscando também junto às agências internacionais, também ao jornalismo do SBT, mais informações com relação a essa notícia que surpreende a todos e realmente causa muita tristeza para todo mundo, viu, Darlison? E o seguinte, a partir de agora nós temos duas expectativas muito grandes, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a confirmação por parte do Vaticano, que deve dar detalhes sobre o funeral do Papa Francisco, né? E aí, é claro que teremos cerimônias no Vaticano, na Praça São Pedro, que é o ponto católico mais importante do mundo, e cerimônias que devem acontecer também na Argentina, país natal do Papa Francisco. E o outro ponto a que eu me referia é das cerimônias mais tradicionais do mundo católico, que é a escolha do novo Papa, né, quando cardeais e representantes da Igreja Católica do mundo todo se reúnem no Vaticano, né, ficam ali trancados, sem contato com o mundo externo, até que eles possam decidir quem será o sucessor do Papa. É importante a gente lembrar como é que Francisco, né, no caso, ele que tem o seu nome de batismo como Jorge Mário Bergoglio, como ele se tornou Papa, né? Ele se tornou Papa contra a própria vontade, segundo as informações que foram repassadas e contadas várias vezes por Papa Francisco. A carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha, teria sido uma escolha própria do argentino. Ele, que curiosamente foi formado em ciências químicas e professor de literatura, filho de imigrantes italianos, acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Ele que tinha um perfil jovial e descontraído, gostava de fazer piadas e brincadeiras e tornou-se uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural. Quando o Papa Francisco anunciou o papado, a Igreja Católica vivia, então, um de seus momentos mais delicados. Se vocês se lembrarem, né, a popularidade em baixa, escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo, foram apenas alguns dos desafios que o Papa Francisco enfrentaria durante o seu papado. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados até então para a Igreja Católica, entre eles os direitos LGBTQIA+, e o sexismo. Papa Francisco foi elogiado por avanços como o de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos, a reunião em que bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimentos internos. Mas também, por outro lado, Papa Francisco, nesse tempo em que ele passou à frente da Igreja Católica, foi criticado também por não avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, reivindicação histórica de parte das católicas. O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica de que Jesus escolheu homens como apóstolos. Eu vou voltar com Abraão Ramos, que segue acompanhando junto comigo essa cobertura especial, assim que a gente tiver novas informações sobre essa cerimônia de despedida, o velório, onde e a que horário deve começar. A última aparição do Papa Francisco foi neste domingo, na celebração da Páscoa. Na mensagem, ele decidiu paz em Gaza e na Ucrânia
ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas, aparentando cansaço, e foi ovacionado pelo público. Francisco acenou e depois fez uma bênção. No discurso, lido pelo chefe de cerimônias do Vaticano, Diego Ravelli, o Papa pediu paz em Gaza, na Ucrânia e em outros conflitos que antecedem pelo mundo. A gente preparou uma reportagem sobre a trajetória do Papa Francisco. Vamos ver. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Na juventude, Bergoglio precisou retirar parte do pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos. A escolha de um Papa argentino fez os nossos hermanos se emocionarem. Lágrimas de orgulho e de alegria de milhares de fiéis que acamparam dia e noite para ver Francisco chegar ao posto máximo do catolicismo. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento. Dio onipotente, misericórdia. Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações. Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta. Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. A mio fratello di leggere la catechesi, la leggerà meglio di me. Olha, notícia urgente, a gente acaba de confirmar as últimas informações sobre a morte de Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história, que encantou o mundo com seu estilo humilde e preocupação com os pobres, mas que, por outro lado, acabou alienando os conservadores com críticas ao capitalismo e às mudanças climáticas. Ele morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos. Os sinos tocaram nas torres das igrejas de Roma após o anúncio que foi lido pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano, na capela da Domus Santa Marta, onde Francisco morava. Às 7h35 desta manhã, este foi o texto lido pelo cardeal. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja, disse Farrell.
Nós temos agora, do lado direito, imagens ao vivo da Praça do Vaticano, né, próximo à Praça São Pedro, onde neste momento a gente já consegue perceber a reunião de centenas, milhares de pessoas. Em breve nós teremos aí centenas de milhares, né? Acredito que várias excursões partindo de vários pontos da Europa para se reunir no Vaticano, né? Que é uma espécie de país ali, é uma região autônoma, né? Que fica dentro de Roma e é considerada também o centro da Igreja Católica no mundo. O Papa Francisco, que sofria de doença pulmonar crônica e teve parte de um pulmão removido quando jovem, como a gente viu agora há pouco na reportagem, nesse perfil em que apresentamos a história do Papa Francisco. Ele foi internado no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro de 2025, devido a uma crise respiratória que acabou evoluindo para a pneumonia dupla. Ele passou 38 dias lá após a hospitalização mais longa de seus 12 anos de papado. O que a gente viu ontem,